Damas e cavalheiros, eu sou Marco Salvo, mestre do ERP. Estamos aqui para mais um episódio do MestreCast. E como já dissemos, aqui estamos trazendo pessoas que estão à frente da revolução tecnológica, pessoas que fazem parte do protagonismo das inovações em tecnologia no Brasil e no mundo. E hoje nós vamos entrevistar aqui uma pessoa do mais alto conteúdo, Thaisa Candela. Eu tenho até que ler aqui o currículo dela, porque é longo, é pesado, tem muita experiência, tem muito conteúdo para transmitir aqui para a gente. Estudou matemática aplicada e tecnologia na Unicamp, trabalhou com empresas como Google, CIA, e hoje ela atua em programas como o Sebrae, Ab Startups, Conquer, Full Cycle MBA. Ela é diretora de operações de uma empresa que atua em 32 países. Ela é uma das primeiras mulheres e até hoje é uma representante do Google Women Tech Makers. Enfim, muito peso, muita tecnologia, muito conhecimento para compartilhar aqui conosco. Thaisa Candela, muito prazer em recebê-la aqui. Ela é brasileira, nasceu lá no interior de São Paulo, estudou na Unicamp. Hoje ela está no Rio de Janeiro, mas ela mora na Itália, uma mulher global, uma pessoa que trabalha em vários ambientes e tem muito a compartilhar aqui conosco. Bom dia, seja muito bem-vinda, obrigado, viu? Bom dia, é um prazer estar aqui compartilhando um pouco de conhecimento com vocês. Obrigado pelo convite. É, um pouco, né? Porque você tem conhecimento demais, a gente vai ter aqui meia hora, 30 minutos, 35 minutos, não vai ser suficiente para a gente sugar de você tudo que você tem aí, mas a gente queria começar perguntando o seguinte. Estamos num momento, claro, de muitas tecnologias surgindo e se desenvolvendo muito rapidamente. E eu queria perguntar para você como é que as empresas estão enxergando e interagindo com essa velocidade das novidades tecnológicas e principalmente considerando também que muitas delas são voltadas para os indivíduos, né, para as pessoas como consumidores, não propriamente para as empresas. E muitas vezes as pessoas têm um contato com a tecnologia independentemente do que a empresa oferece para elas, né? Como é que você vê esse ambiente tecnológico hoje? Perfeito. Eu acredito que eu não vou falar exclusivamente da empresa que eu sou diretora, mas eu vou tocar um pouco mais na ênfase do fato de que eu entreguei mais de 780 treinamentos ao longo dos últimos 7 anos. Então, o fato de estar dentro das empresas, de poder entender a realidade delas e de como elas estão lidando, principalmente quando a gente entrega treinamentos de inteligência artificial, é o que vai embasar a minha resposta agora, ok? Eu acredito que as empresas, elas estão democraticamente desesperadas. Algumas estão reagindo positivamente, no sentido de eu preciso fazer algo, eu preciso surfar nessa onda, e não adianta eu tentar impedir a evolução da inteligência artificial. Então, eu preciso me equipar de alguma maneira. E aí a gente tem empresas, posso mencionar nomes de empresas aqui? Fica à vontade. Então, por exemplo, na semana passada, eu estava num evento com diretores, gestores e heads de tecnologia e dados de grandes empresas, e a gente estava recebendo uma mentoria do vice-presidente do iFood, vice-presidente de inteligência artificial do iFood. E a gente teve a oportunidade de dialogar e entender o que eles estão fazendo. Então, é uma empresa que ela está bem à frente. O que ela está fazendo? Tecnologia, inteligência artificial não é usado apenas por quem desenvolve software, mas pelos 8 mil funcionários. Então, os 8 mil funcionários estão sendo provocados através de um manifesto da própria empresa a criarem agentes de inteligência artificial para que elas sejam mais produtivas. E eu estou falando de pessoas que trabalham na área de pessoas, que trabalham na área financeira, que trabalham na área administrativa. Então, esse é um posicionamento onde algumas empresas estão nesse ponto, nesse momento. Só que para o iFood chegar nesse ponto, ele já vem construindo, falando e estudando sobre inteligência artificial há muitos anos. Desde pelo menos 2018, 2017. Então, até mesmo a coleta desses dados, ela não começou ontem. A coleta dos dados para poder colocar isso dentro de um produto, né, hoje, em toda a jornada ali, de aplicativos como o iFood e muitos outros, tem inteligência artificial por baixo dos panos. Mas para que a máquina pudesse ser, então, treinada, ela precisava de dados para isso, né? E aí a gente tem do outro lado, no outro extremo, a gente tem empresas que estão repudiando o uso da inteligência artificial, estão com muito medo e com dificuldade de conseguir avançar ou até mesmo de entender como eu trago isso para a minha realidade,
se eu ainda tenho dificuldade e imaturidade em processos, por exemplo? Como que eu trago inteligência artificial para automatizar algo que não existe? Então, é uma série de questões, de questionamentos que as empresas estão precisando fazer para entender como elas se posicionam de uma forma que talvez não vai ser como o iFood, né, onde ela tem um arcabouço, uma infraestrutura para conseguir fazer o que ela está fazendo, Tem uma mas que estratégia, também né? exatamente, que também não seja repudiar a tecnologia, porque no final das contas essa empresa vai ficar para trás. Tá certo. Existe algum padrão de resistência que você vê nas empresas? Existe algum padrão de resistência das pessoas ou das organizações em relação à adoção da inteligência artificial? Sem dúvida. Desde times de tecnologia que estão esperando ter estatísticas globais dizendo que de fato existe um aumento da velocidade ou da qualidade de código. Então tem gente que está esperando as pessoas testarem o suficiente para ela poder adotar. De maneira geral, eu vejo que tem empresas que estão exatamente nesse ponto. Eu não vou testar porque eu vou esperar que alguém me traga uma boa justificativa para eu poder implementar na minha empresa. Você, como você disse aí, né, você fez 700 palestras e treinamentos para grandes empresas, né, para Ambev, para Nestlé, para L'Oréal, para Magalu, para outras. Uhum. Muito associado ao aprendizado das pessoas para o uso da IA. Sim. Nesse caso, como você vê a mudança, né? Existe alguma mudança visível nas empresas em relação ao aprendizado das pessoas com relação à utilização da IA? Sem dúvida. Eu acredito que hoje é até eu acho que assim, estamos num momento de mais perguntas do que respostas. Né? Nós não estamos aqui num momento onde a gente está lotado de certeza, a gente está lotado de incerteza. Então, a gente precisa navegar por esse mar de incertezas, entendendo como que nós podemos nos posicionar. Quando a gente fala sobre educação, nós precisamos entender que dificilmente as pessoas vão seguir caminhos lineares no seu aprendizado. Não faz mais sentido isso. Hoje, a gente tem uma construção cada vez mais personalizada do aprendizado. Por quê? Porque eu vou ter uma dúvida, e aí eu posso perguntar para o ChatGPT numa hora onde um professor não está disponível. E eu vou ter uma determinada resposta, e eu posso me aprofundar nessa resposta, e eu posso ir mais longe, mais longe, mais longe. Enfim, hoje, o acesso à informação, ele é muito fácil. Só que aí a gente tem algumas questões muito sérias, Salvo, que qual é a nossa capacidade de fazer boas perguntas? Então, olha que interessante. Não tem mais como falar sobre o uso de tecnologia sem falar sobre as competências não tecnológicas, sobre as competências comportamentais, sobre a capacidade analítica, capacidade de pensamento crítico, a capacidade de fazer boas perguntas, a capacidade de raciocínio. Então, cada vez mais, quando nós vemos o avanço desses super ciclos tecnológicos e dessas ferramentas chegando nas nossas mãos, a gente precisa evoluir para poder lidar com essa tecnologia que evolui muito rápido. Isso está associado até à educação fundamental, né? O que é que a pessoa aprende lá na escola, quando ela se alfabetiza e quando ela tem aquele conteúdo, vamos dizer assim, não tecnológico, como você falou, né? Conhecimento de história, de geografia, de filosofia, o conhecimento de matemática, saber a equação do segundo grau. Essa era a próxima pergunta, né? Qual é o risco da adoção da inteligência artificial para quem não está preparado, né? Exatamente, exatamente. A gente está falando sobre, como você mesmo mencionou, sobre capacidade cognitiva, né? Se eu uso a inteligência artificial, se eu uso um chat usando IA generativa para me dar respostas, mas eu não sei fazer perguntas, as minhas respostas vão ser superficiais. E existe algum tipo de diferença? Você trabalha com uma empresa que atua em 32 países. Certamente, diferenças culturais muito grandes entre um país e outro, ou entre alguns países e outros. Sim. Essas diferenças culturais interferem no tipo de relação que as pessoas têm com a IA? Ou mais ou menos a IA, assim, o estranhamento com a IA e o relacionamento com a IA é mais ou menos o mesmo, independentemente da cultura nacional? Sem dúvida, a gente tem países vivendo momentos distintos. Assim, a incerteza é geral. A gente está vendo
uma corrida dos países querendo ser pioneiro, querendo estar na vanguarda, né? Principalmente China, Estados Unidos, enfim. Mas a relação das pessoas, de maneira geral, a gente está vendo cada vez algo mais díspare, né? Entre as pessoas que são mais adeptas, o que a gente chama de early adopters, as pessoas que aceitam testar as coisas. Então, não é só sobre idade. É uma questão também sobre o quanto a pessoa tem disposição a experimentar coisas novas. Então, tem pessoas até mesmo que já não são mais Gen Z, né? Não são essa geração mais nova, mas que são testadoras. Então, vamos pensar o seguinte. As pessoas que, em geral, mais estão utilizando inteligência artificial não é quem mais sabe, é quem mais está disposto a tentar, quem está mais disposto a experimentar. E quem mais está experimentando, mais está aprendendo. Tá certo. Então, é muito mais sobre uma disposição interior de vou tentar para falhar e falhar rápido, do que sobre eu simplesmente achar que eu sei alguma coisa. Né? Então, a gente, sem dúvida, cada país também tem o seu desenvolvimento intelectual, né? A gente tem essa questão educacional em cada um dos países, a gente tem empresas também que acabam transformando um determinado contexto. Enfim, então a gente tem sim uma diferença de maneira geral, mas o desespero ele é de fato democratizado globalmente. E quais são as evidências que você nota quando uma equipe ou quando um grupo começa a se adaptar à tecnologia, começa a se adaptar à inteligência artificial, começa a ser mais produtivo? O que é que muda, né? Quais são as primeiras manifestações de que a coisa está indo bem na utilização da IA? Legal. Eu acredito que, como qualquer tecnologia, quando a gente pode dizer, nossa, agora deu certo, agora as pessoas estão usando, é quando ela se torna invisível. Vou dar um exemplo, né? Muita gente utiliza o YouTube, a Netflix, e recebe recomendações de conteúdo. Então, a gente entra lá e ele começa a recomendar um monte de conteúdo pra gente. A gente fala, nossa, eu tava falando sobre isso agora? Nossa, eu tava... Enfim, era o vídeo que eu queria ver, né? Personalizado. Muita gente não sabe, mas aquilo é inteligência artificial. Aquilo é o que a gente chama de machine learning, né? Aprendizado de máquina. Não é um algoritmo direto que foi lá e disse, esse conteúdo aqui, ele é bom para essa pessoa se ela fizer isso. Não. Existe uma máquina por trás, com inteligência artificial, que entende o seu comportamento e fala, dado que a Thaísa consome esses tipos de conteúdo, dado que o Salvo consome esses tipos de conteúdo, então a gente vai recomendar esse vídeo. Só que quem sabe que por baixo dos panos tem uma IA ali embaixo? Então, já se tornou o quê? Invisível. Então, olha que legal, esses casos, a IA já se tornou natural, como parte integrante. Então, quando a gente começa a ver as pessoas utilizando no seu dia a dia para automatizar uma tarefa repetitiva, quando a gente começa a ver as pessoas utilizando uma inteligência artificial ali para fazer uma pergunta, para poder construir algo com ela, não construir mais sozinho, mas de uma maneira invisível, praticamente, no seu dia a dia, aí a gente começa, de fato, a entender, ok, já se tornou um hábito e não é mais algo que eu preciso forçar a barra para que as pessoas utilizem. Né? Então, as pessoas acabam tendo ganho de tempo. Então, quando eu consigo automatizar uma tarefa, eu já não preciso mais passar, talvez, tantas horas fazendo coisas manuais. Agora eu consigo me liberar para poder fazer tarefas que a IA não vai fazer, como tarefas criativas, tarefas estratégicas, refletir sobre pontos que eu preciso de mais tempo para poder chegar a determinadas conclusões mais maduras, analisar os dados que a própria inteligência artificial trouxe para mim. Então, a gente começa a ver ganhos de tempo, ganho de produtividade, e em último estágio, a gente acaba vendo um ganho na qualidade daquilo que eu estou entregando como trabalho. Eu queria que você, se pudesse, por favor, né, se lembrasse também, porque eu estou te pegando de surpresa, né? Tá fora do roteiro aqui. Você tem algum exemplo de implementação bem-sucedida de tecnologia naquelas empresas que estão começando, naquelas empresas que estão começando a se adaptar? E um exemplo também em que a tecnologia, mesmo disponível e mesmo havendo boas intenções, a coisa não deu certo por causa do fator humano? Eu não vou mencionar nomes. Não, bem, não tem problema. Não precisa botar ninguém no fogo, não. Eu gosto muito de dizer para as pessoas que a tecnologia sem uma cultura, ela é só mais uma camada de estresse.
Se eu quero colocar tecnologia num ambiente onde as pessoas não têm maturidade, onde as pessoas não têm treinamento suficiente, onde a gente não tem processos o suficiente, a gente só vai estar trazendo algo que vai dar mais trabalho ainda para a gente cuidar. Vai fazer tudo errado mais rápido. Exatamente, né? A gente está sendo eficientemente bom em fazer aquilo que não deveria ser feito. É tipo isso, né? Então, vou começar pelo exemplo que dá errado, né? Que eu já vi acontecer diversas vezes, estou vendo acontecer. Por exemplo, hoje na área de desenvolvimento de software, em empresas que constroem software, existem muitas empresas que estão utilizando inteligência artificial para poder construir software mais rápido, gerar código. Então, eu peço para a inteligência artificial e ela me gera um código. O que a gente está vendo acontecer em muitas empresas? Como o time é um time, muitas vezes, com baixo nível de senioridade, a pessoa vai ter dificuldade de avaliar se aquele código que está sendo gerado, ele é aquilo que eles precisam. E se aquele código está bem escrito. Então, o que era escrito por um ser humano até aquele momento, agora a inteligência artificial vai nos dar o código. Agora, quem está avaliando se o que está sendo pedido está claro o suficiente? Porque a IA é só uma ferramenta. Ela não vai dizer para a gente o que a gente precisa fazer. Né? Pelo menos não é a proposta de quando a gente pede um código para ela. Né? Então, vamos supor, Salvo, que você entra num site e fala, eu quero uma plataforma que funcione desse jeito, que tenha esses botões, esse comportamento. Se o pedido não foi tão bem especificado, ela pode entregar uma coisa que não é aquilo que você queria. Ou não resolve o meu problema. E não resolve o seu problema. E então, eu nem sei dizer onde é que está o problema. Exatamente. E aí ela vai te dar todo um sistema, você vai falar, tá ótimo, vou usar. Aí na hora que você vai usar, você começa a perceber, nossa, eu deveria ter pedido isso, eu deveria ter pedido aquilo, eu deveria ter especificado isso, eu deveria ter especificado aquilo. Porque a gente tem que ser específico com ela. Né? Então, ou eu não dei informação o suficiente. Então, eu tenho visto muitas empresas, principalmente nessa área de desenvolvimento de software, colocando código para dentro da sua base de código, né? Então, gerando o código com inteligência artificial, sem a capacidade de revisitar ou avaliar se aquilo que está sendo trazido é o que a gente precisa e é bom. Eu já vi um caso desse, né? O time pediu para a inteligência artificial fazer um código. Só que o código que a inteligência artificial fez estava num nível de intelecção da linguagem acima do que a própria equipe era capaz de compreender. Eles disseram, bom, tá tão mais avançado do que a gente dá conta de fazer que deve estar certo. Aí bota para rodar e dá erro, ninguém consegue consertar o erro. E você não tem como dizer para a IA, tá dando erro, porque para a IA não tá dando erro, é o código que você pediu. Exatamente. E casos de sucesso, deve ter também, né? Porque também não é só tristeza, né? Muitos. Eu quero trazer um exemplo aqui de um caso de sucesso bem atípico. Existe uma plataforma chamada Lovable, e é uma plataforma onde a gente constrói software. Né? Ele é uma meta AI, né? Que ela constrói software através de inteligência artificial. Então, você vai dizendo para ela o que você quer, e tem várias no mercado, né? Ela é só uma delas. Mas o case que eu quero trazer é que eles construíram essa plataforma pensando, as pessoas vão construir muito protótipo ou prova de conceito na nossa plataforma. Eles pensavam que as pessoas iam fazer isso. Né? Então, Salvo, vamos construir um software aqui juntos? Vamos testar ele primeiro fazendo com inteligência artificial, só para a gente ver a carinha, para a gente ver o funcionamento, e depois a gente vai, de fato, para o desenvolvimento? Então, eles pensaram que as pessoas usariam apenas e exclusivamente nesses contextos de prova de conceito, de protótipo, mas não isso em produção, não com clientes reais. O que começou a acontecer? As pessoas começaram a construir produtos de fato na ferramenta deles. E aí, um dos grandes cases que eles estão marketeando muito esses dias é de uma mulher que percebeu que existia uma dor no mercado, porque tudo começa da dor do mercado, de uma dor de alguém, né? E de uma solução. Ela falou, vou criar uma plataforma de validação a partir de um dado específico, se não me engano é o CPF, não sei exatamente qual dado que você precisa colocar lá, para que mulheres possam validar os antecedentes criminais dos homens ou do homem
que ela decide se encontrar. E essa plataforma está faturando na casa de 1 milhão. Uma plataforma simples. Cada vez mais necessária nesses tempos bicudos. Que já existem diversas soluções que fazem validação, tá, Thaís? Mas o que ela teve de inovador? Bom, ela tinha uma dor, e ela tinha um público-alvo bem definido, e ela construiu uma solução simples que teve adesão. E a mulher está literalmente faturando na casa do 1 milhão. Então, existem muitos cases nesse sentido. Eu quis trazer esse porque ele é bem atípico, mas é para mostrar... Um dos propósitos que a gente tem aqui no canal do Mestre do ERP, né, é justamente trazer essas coisas que não são típicas. Porque o que é típico, você vai lá no Google e pergunta e o Google te responde. A gente quer realmente trazer essas experiências diferentes, essas experiências fora daquilo que está no radar das pessoas para justamente gerar esses insights, essas experiências que são da vida real, né, de quem vai lá e põe a mão na massa como você, que já foi desenvolvedora, né? Que já passou por muita coisa. Inclusive, você faz, né, um host de sala de clientes para a Sankia, não é isso? E lá você convive com clientes de todo tipo e muitas vezes, né, com clientes que ainda estão tateando esse universo da inteligência artificial. Como é para você... Outra pergunta fora do roteiro para te deixar em apuros aqui, né? Como é para você essa experiência de que, com todo esse estofo que você tem, com toda essa capacidade que você tem de compreender esses novos tempos, lidar com as empresas que estão, assim, amadoristicamente olhando para a selva e meio perdidos ainda, né? Que é a experiência típica das empresas médias, principalmente, né? Porque as grandes estão se virando, né? As grandes têm dinheiro, têm ambições, conseguem contratar as pessoas que elas querem. As empresas médias geralmente ficam buscando uma solução. Como é para você esse contato com esse tipo de empresa, esse tipo de negócio, esse tipo de realidade? Eu gosto muito daquela frase que diz: a cultura devora a estratégia no café da manhã. Eu nunca tinha ouvido, mas eu vou incorporar ao meu repertório. Vou citar você como fonte. É que eu não me recordo exatamente de quem é essa frase, mas... isso daí não deve ter um dono, não. Você vai procurar na internet, vão dizer que foi do Einstein, da Clarice Lispector. É muito legal, porque assim, as pessoas até falam, mas Thaísa, você é especialista em tecnologia, ou você é especialista em estratégia, ou você é especialista em cultura, você é especialista em pessoas? Aí eu falo, gente, esquece o termo especialista. O ponto é, para a gente usar bem uma tecnologia, a gente tem que perpassar pelas várias camadas da empresa. Não tem como a gente querer simplesmente colocar uma ferramenta disponível se nós não estamos aptos a utilizá-la. Não adianta eu pagar uma tecnologia, uma ferramenta ou os vários ecossistemas da Sankia, por exemplo, não adianta simplesmente contratar o ferramental se eu não tenho processo, se eu não tenho cultura, se eu não tenho condição de usufruir daquilo que a ferramenta pode me proporcionar, porque ferramenta é só ferramenta. Então, a gente precisa olhar para as pessoas, a gente precisa desenvolver as pessoas. Então, todas as vezes, e assim, a grande maioria das empresas não é um Google. Eu falo para as pessoas, gente, eu já entreguei treinamento dentro do Google, né? Fui várias vezes para o Vale do Silício pelo Google para participar dos anúncios oficiais. Tenho amigos em todas as grandes empresas, Netflix, Meta, enfim, mas a gente precisa ter muita clareza de que a sua empresa não é o Google. Então, não se cobre como o Google talvez tenha que se cobrar, né? A gente precisa entender qual é a realidade. E eu sempre parto vamos entender, de fato, qual é o nível de maturidade da sua empresa? Então, quando eu tive a oportunidade... agora eu não estou mais fazendo consultoria, mas quando eu fazia consultoria, eu gostava muito de fazer uma consultoria de diagnóstico. Então, entenda a realidade que você está inserido em termos de sistemas, processos, pessoas... às vezes, a gente não vai poder começar na empresa colocando inteligência artificial. Às vezes, a gente vai ter que reorganizar o organograma. Às vezes vai ter que controlar o estoque. Talvez a gente vai ter que controlar estoque. Talvez a gente vai ter que entender que existem processos que estão desenhados e precisam ser otimizados. Existem processos que estão desenhados e ninguém respeita. Existem processos que não existem. Existem dados que estão completamente descentralizados na empresa. Cada área, por exemplo, faz de um jeito, cada área coloca num local diferente. Agora, aqui que a gente precisa de uma base centralizada de dados.
a gente vai olhar para os nossos dados e a gente vai perceber que os nossos dados eles estão sujos, ou que a gente tem muitos dados ausentes. E a gente vai precisar fazer um trabalho para a gente poder aumentar a quantidade de dados ou aumentar a qualidade e a confiabilidade dos dados que nós temos. Para que daí, então, a gente vai fazer uma análise. Né? E olha que legal, oportunidades de uso de inteligência artificial, uso de análise de dados, ela existe em todas as áreas. Vou dar um exemplo aqui bem prático, Salvo. Um dos treinamentos mais legais que eu entreguei foi um treinamento de estatística. Quando chegou o convite, assim, eu falei, meu Deus, que legal. Aí, se a gente precisa de um treinamento de estatística básica e estatística intermediária. Então, assim, desde média, moda, mediana, né, box plot, até a gente chegar a níveis de predição, regressão linear, enfim. E aí, quando eu fui entender, mas qual que é o público-alvo desse treinamento que vocês estão me convidando? É um treinamento para a área de recursos humanos, para RH. E aí, o que eu fui entender? Que aquela empresa, não vou mencionar o nome de forma específica, mas aquela empresa, ela coleta, ela tem um banco de dados dos funcionários, desde absenteísmo, engajamento, turnover, pulso, que é essa avaliação, né, dos liderados para os líderes, tudo isso ela conseguiu centralizar num banco de dados, e aí eles fazem o quê? As pessoas do RH elas são treinadas em estatística para que elas sejam capazes de tirar insights para tomada de decisão. Olha que interessante, a gente não está falando de uma área de tecnologia, nós estamos falando de uma área de pessoas. Então, assim, temos oportunidade de tornar todas as áreas da empresa, e eu posso falar isso até com muita alegria, porque hoje meu papel não é mais olhar só para a tech. Como diretora de operações, eu cuido de toda a operação. De marketing, né? Marketing, vendas, atendimento ao cliente, suporte, produto, tecnologia. Né? Então, quando a gente, dado que a plataforma que eu trabalho tem essas áreas. Então, assim, em todas elas existem oportunidades e casos de uso já comprovados de mercado que a gente pode implantar tecnologia, implantar inteligência artificial, implantar análise de dados. Mas a gente tem que entender, peraí, qual é o problema que a gente quer resolver? Não é sobre a ferramenta, é sobre uma dor. E a gente tem que ter muita clareza do problema. Eu até brinco assim, quando eu dava mentoria para startups, ou participava dos hackathons e tudo mais, eu sempre falava, gente, não se apaixone pela solução, se apaixone pela dor. Porque vão ter momentos onde aquela solução já não soluciona mais. Até e aí porque assim que soluciona, vem outra dor. Exatamente. Exatamente. Você então, já começou a sinalizar aí, já foi para o porque a pergunta fundamental, que eu acho que o ápice da coisa toda aqui, desde o começo, era tudo um prelúdio para a gente chegar na seguinte pergunta. Na sua opinião, na sua experiência, como implementar uma cultura que propicie essa adaptação ao melhor uso da tecnologia e da inteligência artificial nas empresas que não têm essa cultura? Tá, é uma pergunta desafiadora. Mas você já apontou um caminho aí. Vamos lá, a primeira coisa é criar um ambiente... Eu vou falar uma coisa, vou tentar trazer elementos a mais do que o que eu já trouxe, tá? E eu sei que vai soar, assim, muito contraintuitivo que eu vou dizer. Excelente, é assim mesmo. Adoro. Crie um ambiente de segurança psicológica. A gente está vivendo um momento de muitas tensões e ansiedades. As empresas estão desesperadas. Meu Deus, meu concorrente, agora ele consegue fazer as coisas com muito mais velocidade, etc. Tal. Só que os seus profissionais também estão com medo. Eles estão com medo do que vai acontecer com a carreira deles. De para onde... Isso em todas as profissões. Tá todo mundo... E aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso aprender inteligência artificial. Tem gente fazendo curso de inteligência artificial. E aí eu chego para a pessoa e falo, será que é esse curso que você tem que fazer na sua profissão? Será que é isso que você tem que aprender? Será que não é estatística, né? Exato. Será que é estatística? Porque você precisa entender por baixo dos panos o que está acontecendo? Será que no seu caso não é talvez um uso um pouquinho mais superficial, talvez específico para a sua área? Então, assim, as pessoas estão desesperadas nas suas próprias carreiras. Para onde está indo a minha carreira? O que o mercado espera do meu papel? Será que eu vou me tornar obsoleto? Será que eu vou ser substituído por inteligência artificial? Será que a empresa, e isso a gente está vendo acontecer em grandes empresas,
Empresas que estão usando inteligência artificial estão fazendo muitas otimizações, automatizando coisas, processos, e percebendo que o time ficou inflado. Ou que aquilo que a inteligência artificial está fazendo, já existe uma IA ou um agente que consegue fazer. Então, a gente vê um movimento de mercado desde o fim da pandemia, de uma busca por fazer mais com menos pessoas. E foi uma soma de coisas, né? Todas as estatísticas, todas as previsões durante a pandemia, que foram frustradas pós-pandemia, trouxe uma série de demissões em massa de grandes empresas que a gente pôde acompanhar, assim, foi uma situação muito complicada. E aí, logo em seguida, a gente tem ali o lançamento do ChatGPT, que traz a inteligência artificial, que não é nova, é já dos anos 70, mas agora numa condição de mundo propícia, né, para que a gente pudesse ter um volume de dados suficiente, uma capacidade computacional suficiente. E aí, o ChatGPT traz o quê? Uma solução que coloca nas mãos do ser humano médio, né, de uma pessoa não nada tecnológica, o uso invisível da inteligência artificial. E a adoção, olha só que interessante, a adoção da inteligência artificial, como um ChatGPT e diversos outros chats, ela foi muito maior por pessoas não tecnológicas do que por pessoas tecnológicas. Isso aí é realmente contraintuitivo. Totalmente contraintuitivo. Então, olha que interessante. A gente precisa, num primeiro momento, criar um ambiente de segurança psicológica para as pessoas. Eu acredito que a gente precisa trocar projetos de IA por microexperiências com inteligência artificial. Então, assim, desmistificar o que é inteligência artificial, gente, é ferramenta. O que ela de fato pode fazer por nós? Quais são as dores de fato que ela pode trazer? E aí entra o papel educacional. É aí que a gente entra. A gente chega, não para falar assim, se desesperem, né? Meu Deus do céu, as profissões vão acabar. Não, calma aí, gente. Vamos entender de verdade. O que é inteligência artificial? Como que a gente pode utilizar? Que dores ela soluciona? O que você pode começar fazendo pequenininho? Começa pequeno. Erra rápido. Falha cedo. Erra pequeno. Né? Então, começam essas micro-interações de inteligência artificial, tira o medo dos seus colaboradores e faz eles entenderem que, se eles são bons profissionais, se eles entendem o fundamento daquilo que eles fazem, a tecnologia pode vir contribuir para que eles possam ser mais eficientes. A gente até brinca. A tecnologia, ela vem como um power-up, né? É um poderzinho a mais que pode potencializar aquilo que você já sabe fazer muito bem feito. Então, a gente precisa continuar levando as pessoas a estudar os fundamentos, estudar como as coisas funcionam por baixo dos panos e potencializá-la com a inteligência artificial. Né? Então, primeiro, trabalhe a mentalidade dos seus colaboradores e depois as habilidades. Né? Troque grandes projetos de inteligência artificial revolucionários por microexperiências com inteligência artificial. E transformar a inteligência artificial em uma aliada do trabalho das pessoas e não uma ameaça invisível. Né? Então, tirar esses termos, né? Trazer, às vezes, até o que a gente chama de alfabetização digital. Literacy, que a gente fala, né? A gente trazer quase como uma explicação dos termos mesmo, porque são tantas palavras, as pessoas estão sendo tão bombardeadas no Instagram, no YouTube, por um monte de conteúdo, daí a gente fala, calma, deixa a gente explicar o que significam esses termos. O que é machine learning? O que é inteligência artificial? O que é um prompt? O que é um agente? Peraí, vamos trazer isso para a nossa realidade, respira, calma, né? E aí constrói uma jornada com os seus colaboradores, né, que a gente fala, sem ser top-down, né, então simplesmente, tipo, vai ser assim, pronto, acabou, né, mas construir com eles, porque no final das contas, os nossos colaboradores é quem entregam o resultado por nós. Então, se a gente não trouxer eles para dentro da realidade, para dentro da construção dessa estratégia, a gente vai acabar perdendo os nossos colaboradores. E a inteligência artificial não vai substituir, não vai. Não vai substituir todas as coisas, não. A gente precisa de seres pensantes. E a gente precisa que os seres humanos não terceirizem a sua capacidade de pensamento e de construção de soluções. Excelente. Então, juro que eu vou fazer minha última pergunta, porque já estouramos o tempo faz tempo. Mas, na sua perspectiva, o que é que vem por aí? O que é que você pensa que vai ser o desenvolvimento nos próximos
A gente antigamente falava 5, 10 anos, né? Mas 5, 10 anos agora é longuíssimo prazo, né? Nos próximos 2, 3 anos, o que você entende que vem por aí? O que você acha que vai ser a evolução da adoção da IA nas empresas nesses próximos 2, 3 anos? Eu acredito que a evolução da tecnologia ela está mais rápida do que a gente pode acompanhar. Eu mesma tenho alguns amigos que toda hora eu estou mandando mensagem para eles falando assim, me atualiza. Me atualiza porque eu sei que essa semana teve um monte de lançamento, não consegui acompanhar, me ajuda aí. Eu acredito que coisas boas e coisas ruins. A primeira a gente vai ter cada vez mais um abismo de diferença entre quem usa a tecnologia corretamente e quem não usa. A gente vai ver cada vez mais a distinção entre os profissionais e a entrega desses profissionais. Isso é um fato. Segundo ponto, é um caminho sem volta. A tecnologia vai ficar cada vez melhor, a inteligência artificial vai ficar cada vez melhor, cada vez mais personalizada. A gente vai ter soluções cada vez mais específicas para dores específicas. Então, a gente tem uma IA que soluciona um problema X. Daqui a pouco a gente vai ter IA que soluciona um problema X para o segmento tal. Para uma empresa tal. Para um segmento, para uma especificidade, para uma dor extremamente específica. Então, a gente começa grande e aí vai desmistificando, né, para essa capacidade. Aí essa IA gera uma outra dor que antes não existia, aí vem uma IA que resolve aquela dor que antes não existia. É infinito. Exatamente. Então, a gente vai ver cada vez mais a multiplicação de soluções de IA. A gente vai ver um movimento cada vez maior de empresas nascendo e de empresas morrendo também. De empresas que nasceram, às vezes, de construções de IA, mas que talvez elas não se sustentam porque não tem uma boa estratégia, um bom business plan, né, um bom plano de negócio. Então, assim, a gente... É o mesmo movimento da época o que o Fernando Urich fala que foi o momento de dinheiro fácil e barato, que foram aqueles mais ou menos 10 anos ali, de 2015, mais ou menos, até o período da pandemia, onde a gente viu um volume muito grande de startups nascendo, né, onde a gente viu um movimento do Shark Tank e tudo mais, VCs, né, grandes venture capitals fazendo grandes investimentos, às vezes em startups de PowerPoint e tudo mais. Eu acho que a gente não vai ter isso replicado, porque o mercado está retraído depois da pandemia. Né, o movimento de mercado, a gente tem as questões também sociais, políticas e tudo mais, então a gente não vai ter isso acontecendo em massa. Mas a gente está vendo grandes investimentos bilionários em grandes empresas. A gente, por exemplo, a OpenAI, está todo mundo falando, porque ela gasta trilhões, mas ela fatura bilhões. E aí, isso não se sustenta. Mas espera aí, esse é um tipo de empresa, esse é o tipo de investimento que está acontecendo agora, não em massa, mas em locais pontuais, como em empresas, por exemplo, que constroem chips, em empresas que constroem infraestrutura para o uso de inteligência artificial, está os montes, né? Por quê? Porque eles estão na vanguarda. Eles estão sendo o carrinho que puxa todo um globo, né, toda uma sociedade, todo um avanço tecnológico para que a gente possa ir para esse próximo nível. Então, a gente tem governos colocando dinheiro para que isso venha se concretizar, né, e os países também possam se estabelecer como pioneiros. Então, a gente vai ver cada vez mais investimentos e a gente vai começar a ver o que agora, salvo na minha visão, tá? A gente vai começar a ver essas soluções pequenas que estão sendo testadas por mim, por você, quando a gente constrói essas soluções pequenas, sendo muitas vezes compradas ou absorvidas por grandes empresas de tecnologia. Isso, tem um movimento de expansão depois de concentração. Exato, divergência e convergência. É um movimento natural de inovação que acontece ao redor do mundo. Então, eu acredito que é um pouco disso, e as pessoas e as empresas vão começar a se questionar sobre coisas, e isso eu acho extremamente positivo, sobre coisas básicas. Então, eu acredito que todos esses movimentos que trazem um pouco de susto para a gente, no final das contas, eles também trazem questionamentos positivos, tanto sobre a nossa própria carreira, sobre aquilo que nós estamos fazendo, como nós estamos executando, e as empresas, sobre os nossos processos, sobre como a gente trata as pessoas, sobre a quantidade de pessoas que nós temos na nossa empresa. Então, no final das contas, eu acho que, sem dúvida, vão ter pessoas muito precisando repensar as suas carreiras, precisando repensar aquilo que elas estão fazendo, mas acho que muita gente também vai conseguir se encontrar, dado que agora a gente tem uma democratização do acesso à tecnologia e ao conhecimento, ainda mais facilitado, mas a gente está cada vez mais carente de seres pensantes, críticos e analíticos, e que estão em busca mais de serem solucionadores de problemas do que simplesmente pessoas que
sabem operar ferramentas. Thaís, olha só, nós demoramos muito mais do que deveríamos, e você que está vendo aí, você manda um like aqui, porque merece, né? Conteúdo demais, inscreva-se aqui no canal, procure a Thaísa na internet também, porque tem muito conteúdo dela espetacular por aí. Vou fazer aqui deixar você à vontade para encerrar com o que você quiser dizer e agradecer demais a sua presença, agradecer demais a sua generosidade em compartilhar conosco o que você sabe. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço pela oportunidade, parabéns por vocês estarem trazendo esse tipo de assunto. Eu acredito que as pessoas precisam ser confrontadas e provocadas a entender que não tem mais volta. A gente precisa se adaptar, mas que esse processo ele não precisa ser dolorido. Então, eu fico muito feliz por esses espaços de diálogo, né, onde a gente pode, nós que somos de tecnologia, temos obrigação de trazer clareza sobre isso, então, eu acredito que é muito relevante estarmos juntos dialogando sobre isso, e também gostaria de deixar um convite para as pessoas que quiserem continuar me acompanhando, né, consumindo mais conteúdos, mais provocações, né, o meu conteúdo hoje está muito mais sobre provocações do que sobre respostas, né, muito mais sobre perguntas do que sobre respostas, mas eu espero ter contribuído de alguma forma de fazer as pessoas expandirem a sua mente e não deixem de se desenvolver como seres humanos. É muito, muito natural as pessoas, não, preciso aprender inteligência artificial e tudo mais, mas não deixe de desenvolver as habilidades básicas de comunicação, de gestão de tempo, de aprender a lidar com a tecnologia, de não ser controlado pelo seu celular, mas controlá-lo, né? Que as tecnologias elas venham nos servir e não que a gente esteja servindo a elas. Então, obrigada por essa oportunidade. Muito obrigado para você, Thaísa. Thaísa Candela, não há o que dizer, né? Muito obrigado para você que assistiu. E a gente volta em breve. Eu sou Marco Salvo, mestre do RP. Nos vemos por aí. Você é maravilhosa, Thaísa. Você é maravilhosa.